Fala galera, boa noite, tudo bom? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo falando do seguinte, referente às estratégias. Primeiro é o seguinte, você tem que confiar na estratégia, né, e principalmente também ter paciência. Por que isso, né? Eu vou mostrar o que aconteceu aqui para vocês hoje. Que foi o seguinte, hoje eu fiz uma única entrada, né, deu na conta real, deu R$ 44. Eu fiz uma entrada no Itaú, aí as pessoas devem falar, mas só R$ 44, mas lembre-se que a gente aqui, o projeto é mil reais, estou operando com R$ 1.000, então se está operando com R$ 1.000, você não pode colocar aqui 1.000 contratos, né? Se você colocar 1.000 contratos aqui, você vai estar colocando seu stop e seu risco muito grande. Então, como o nosso risco máximo é de R$ 60 por operação, eu entrei com um risco máximo de R$ 44, de R$ 40, mas se eu colocasse mais contrato, ultrapassaria o meu risco máximo. E também eu estava pensando em entrar na Vale na mesma situação. Então, por isso que eu entrei com apenas R$ 40 de risco máximo. E na Vale, na verdade, deu menos. O risco máximo deu 30, se eu não estiver enganado, R$ 38. E na Vale também eu ia fazer uma entrada, mas na Vale ia dar R$ 60 de risco máximo, porque a Vale ela é mais pesada, ela é mais cara. Então, na mesmo ponto de entrada, ela teria no caso, um risco maior. Então, o que aconteceu? O que eu analisei? Por que a gente tem que acreditar na estratégia? Você tem que ter uma estratégia, você tem que acreditar nela e ter paciência, né? Por quê? Primeiro é o seguinte, vamos lá, entrar na... Por que eu ia entrar na Vale? Na Vale, ele fez, conforme a minha estratégia, ele fez este candle aqui. Deixa eu tirar aqui o imã, conforme a minha estratégia. Ele fez este candle aqui. Então, o que quer dizer isso na minha estratégia? Primeiro, ele subiu, tocou na média de 8 e desceu. E ele ficou abaixo das médias. Essa média branca aqui é um teste que eu estou fazendo para tentar dar uma confirmação maior, né, uma certeza um pouco maior nas entradas. Mas ignora ela por enquanto. A estratégia, por enquanto, é a verde, que é de 21 períodos, exponencial, e essa lilás, que são de 8 períodos, exponencial. Então, o que aconteceu? Aqui embaixo, no, no caso aqui, a média também estava ok, no Equinast, né? Também estava ok, a lilás estava abaixo da verde, a lilás é a menor embaixo da maior. Aqui mesma coisa, na minha estratégia, as duas médias têm que estar do mesmo jeito, tanto aqui quanto aqui, tá? No preço e no Equinast tem que estar igual. A lilás tem que estar abaixo, no caso na venda, abaixo da verde, porque a lilás é menor. Se for na compra, é o contrário, tá? Então ele fez esse candle aqui, que seria um candle mostrando que o mercado seria mercado vendedor. Então ele abriu em gap de baixa já, rompeu para baixo. Eu até pensei em fazer uma entrada aqui, nesse ponto aqui. Até pensei em colocar aqui, mas quando eu fui ver já foi tarde demais. Mas já teria chegado fácil no alvo aqui. Mas aí eu resolvi, comecei a analisar, o mercado fez esse pequeno pullback aqui, voltou, bateu na média e rompeu para baixo. Quando ele terminou esse candle aqui, eu estava acompanhando o Itaú também. Então o que aconteceu? Neste candle aqui eu pensei, não, então como já passou, já fechou, esse candle vermelho abriu com muita força, passou direito. Então eu falei, vou fazer um 1, 2, 3 de venda. Como que funciona um 2, 3 de venda? Na mesma situação, porém o rompimento nesse candle aqui. Tá? Então eu entro neste rompimento aqui. Tá? Então eu entraria nesse rompimento aqui. Mas eu fiquei olhando e achei por bem entrar na Itaú. Por que na Itaú? A Itaú, ele fez um candle que eu gosto muito, que é o candle de reversão, preço de fechamento de reversão, que é esse candle aqui. Ele lá é um pouco mais claro aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a mesma coisa, ele abriu um pequeno gap, tentou subir, desceu, foi lá embaixo, depois voltou,
bateu nas médias e fechou abaixo das médias, tanto aqui no Rick-Nash quanto aqui em cima. Só que aí ele fez um candle de reversão. Aqui ele não tinha feito um candle de reversão, tinha feito um candle verde. Aqui já era um candle de reversão, então eu achei melhor entrar no Itaú. Então eu entrei no Itaú no rompimento também do 1, 2, 3, porque também, olhando as duas ações ao mesmo tempo, eu perdi esse time aqui porque ele abriu muito rápido. Então ele já abriu e já caiu, depois ele subiu. Mas eu fui lá e entrei no rompimento. Então, aonde vem aqui você confiar na estratégia e a paciência? Quando ele me colocou no trade, observa aqui, o que ele fez aqui? Ele me colocou no trade aqui, eu entrei com 300 contratos, ele fez duas compras, ele fez uma compra de 200 contratos, depois, venda no caso, e depois outra venda de 100 contratos. Ele acabou fazendo vendas parciais. Mas ele me colocou no trade, pode ver que aí ele subiu, aí ele desceu, aí subiu. Aí eu imaginei, meu stop estava aqui em cima. Né? O que acontece? Quando você entra aqui, o seu stop tem que ser aqui em cima. Né? Foi assim que eu pensei. Coloquei meu stop aqui. Tá? Então, entrei aqui no rompimento deste candle aqui. Deixa eu colocar o numerador aqui para ficar até mais fácil. Cadê? Deixa eu colocar aqui onde que é mesmo. Para ficar até mais fácil para a gente poder... para poder ficar mais... identificar melhor. Né? Vamos colocar aqui numerador. Cadê? Onde que está aqui? Se chama numerador, número de candle. Eu não me lembro aqui como que é o nome. Contador de contador. Contador, é isso aqui, ó, contador de candle. Tá. Então vamos por aqui, ó. E o que acontece agora fica até melhor para mostrar. Então no candle é 7, que é esse candle aqui. Eu coloquei o rompimento no rompimento desse, a entrada seria no rompimento do candle 7. E o stop no topo anterior, que é no candle 6. Né? Então, o que ele fez? 1, 2, 3 de venda aqui, fez esse topo maior do que esse maior do que esse. Este aqui já é menor do que este, então eu entro no rompimento dele. Normalmente eu entro aqui já. Eu normalmente costumo entrar aqui. Ó. A minha estratégia normalmente pede aqui. Quando eu perco essa entrada, eu entro no rompimento do próximo, do terceiro candle. Até o terceiro candle eu ainda entro. O que é o terceiro candle? Esse aqui é um candle 5 é um candle que fez o primeiro topo. O segundo candle que fez um topo mais alto que o anterior. E o terceiro candle que faz um topo mais baixo do que o anterior. No caso aqui, nós estamos falando de uma venda. Então, normalmente eu entro neste candle, no rompimento do candle 6, porque ele já fez um preço de fechamento de reversão, que eu mais gosto de entrar. E como eu já tinha passado, ele foi muito rápido, eu esperei, quando fechou esse candle aqui, eu entrei aqui. Mas o que aconteceu? Aí vem a paciência. O que aconteceu aqui? Onde que estava o meu alvo? Meu alvo eu coloquei da seguinte forma. Como a gente está operando com pouco contrato, a gente não dá para a gente ficar esperando chegar 2 para 1, fazer aquele monte de coisa. Então, o que eu fiz? Como eu estava com 300 contratos, eu coloquei a primeira saída aqui, que é 100%. Coloquei 200 contratos aqui e 100 contratos aqui, ó, em 150%, tá? Por quê? Eu não quis colocar 2 para 1 aqui. Porque eu estou com pouco contrato. Se eu tivesse com mais contratos, vamos dar um exemplo que eu estivesse aqui com uns 400 contratos. Eu colocaria 2 aqui, 100 aqui, aí deixaria 100 aqui. Mas nesse caso aqui eu achei melhor não fazer isso não. E tanto é que depois ele até deu uma subida aqui, ó. E como eu baixei meu stop, já vou explicar por que ele teria me estopado. Mas eu saía no stop com lucro da mesma forma. Aí então coloquei a minha primeira saída aqui. Então o que aconteceu? Aí vem a paciência. A estratégia eu confio nela. Então, primeira coisa, eu confio na estratégia. Tá? Então confio na minha estratégia. Confio que ela ela pode, nenhuma estratégia dá garantia, né, 100%. Vai ter situações que, mesmo tudo indicando que a estratégia está indo para o local certo, na direção certa, mas se pode ser estopada, isso acontece, isso é o mercado, não tem para onde fugir. Então, o que aconteceu aqui? Ele me colocou no trade,
ele vendeu aqui os 300 contratos, desceu um pouquinho, subiu, aí depois ele fez uma nova subida aqui, aí eu falei, pronto, eu vou ser estopado aqui, porque meu stop está aqui em cima. Meu stop estava aqui. Deixa eu tirar o imã aqui, quando eu coloco o imã. Então eu pensei, eu vou ser estopado aqui. E isso já era que horas aqui? Isso aqui, ó, eu entrei aqui no candle das 11h24, no candle das 11h36 ele subiu, no candle das 11h48 ele continuou subindo, aí eu falei, bom, agora provavelmente eu serei estopado. Ele fez um novo candle de reversão aqui, mas ele chegou muito perto de me estopar, chegou a 1 centavo de me estopar, 1 centavo, mas aí depois ele desceu e fechou abaixo da média de 8, aí me deu um pouquinho mais de assim, de experiência que ainda continuaria certo. Então eu não mudei nada, continuei do mesmo jeito. Ele fez esse candle verde aqui, que teoricamente seria uma barra verde ignorada. Ele fez esse candle grande aqui, que ele foi até aqui embaixo e voltou tudinho. Eu falei, o mercado está indeciso. Você vê que está lateralizando já aqui, ó. Se você olhar aqui, ele começou a fazer uma pequena lateralização. E aí ele fez, mais uma vez, ele fez um novo, foi muito mais, assim, subiu novamente, foi próximo de novo ao meu stop, agora ficou 2 centavos do meu stop, mas mais uma vez ele fechou abaixo da média vermelha, né, com o candle de fechamento de reversão. Então assim foi me mantendo e eu fui ficando tranquilo que esse mercado poderia descer. Só que ele estava com muita indecisão, que às vezes ele baixa, caía, depois ele voltava, caía, depois ele voltava. E aí chegou um momento que ele fez esse candle verde aqui, eu falei, bom, o mercado ainda não está conseguindo romper essa lateralização. Se ele rompe, mas como a média está caindo, você vê que as médias estão caindo. Então a tendência é que ele acabe rompendo realmente para baixo. E foi o que ele fez. Então ele rompeu para baixo, né, rompeu aqui essa lateralização, esse retângulo aqui, rompeu para baixo, já pegou a minha primeira saída. Quando pegou a minha primeira saída, o que eu fiz? Eu baixei meu stop para cá. Deixei aqui já. Por que eu deixei aqui? Porque se você olhar aqui, o retângulo, se a gente pegar aqui e colocar o retângulo, você vê que ele fecha depois do retângulo. Ele fecha já fora do retângulo. Então, dificilmente ele volta até o retângulo. Normalmente ele volta mais ou menos, bate até aqui ele usa já isso aqui como uma resistência, né? Então, às vezes ele não volta mais no retângulo naquele mesmo candle. Então, coloquei aqui. E aí deixei, como eu já estava, e aqui também, sem contar que aqui já estava me dando lucro. Por quê? Porque a minha entrada foi aqui, então já seria abaixo da minha entrada. Então, se ele retornasse aqui, eu teria prejuízo apenas de 100, porque eu já tinha saído com 200. Então, meu prejuízo era menor e, na realidade, não ia nem mais prejuízo, eu já estava com um lucro. Eu ia continuar no lucro, só que agora meu lucro ia ser um pouco menor com 100 contratos. Então, daqui para cá, eu teria um lucro de 3 centavos com 100 contratos, né? Mas era lucro. E eu já tive um lucro daqui para cá com 200 contratos, entendeu? Então, por isso que eu baixei e coloquei aqui em cima. O mercado fez logo em seguida, abriu um novo candle e foi lá embaixo e pegou o meu segundo alvo, né? Depois ele retornou, então quer dizer, se ele não tivesse pegado aqui, ele ia me estopar aqui e depois caiu. Tá? Então, o que quer dizer isso? Isso é paciência. Olha só que horas eu fui, saiu no meu primeiro alvo. Eu fui sair, já era às 14 horas, e no segundo, às 14h12. Se eu não tivesse paciência, o que eu teria feito? Quando ele fez isso aqui, provavelmente ia descer meu stop, achando que ele já ia ser estopado, ou faria alguma coisa para sair da operação, achando que a operação não ia. Então, assim, pessoal, a dica é, confie na estratégia, tenha uma estratégia, faça teste na estratégia, ver se ela funciona. Se a estratégia funciona, se for uma estratégia sua, ou se for uma estratégia de alguém, né? Se você comprou, se você acompanha alguém, não interessa de quem seja a estratégia, mas se você vê que uma estratégia que realmente está funcionando, confie na estratégia, né? Confie nela e tenha paciência. Não é todas que vai dar certo, tá? Às vezes a gente entra e ela dá errado. Igual aqui, por exemplo, aqui estava dando um sinal.
Não era um sinal 100%, mas deu um sinal aqui. Aqui ainda, aqui abaixo, tinha acabado, não era um sinal ainda, mas se você entrou aqui, por exemplo, achando que era um sinal, tá vendo? A estratégia, ela até foi até, né? Acho que acabou chegando aqui, estopou, não estopou na realidade, não chegou porque aqui é o final do dia. Mas nenhuma estratégia, ela tem garantia, nenhuma estratégia vai chegar num 100% de acerto, não tem, não existe isso, o mercado não permite isso, o mercado não trabalha assim. Mas o importante é que você tenha uma estratégia e acredite nela, confie na estratégia e vá e tenha paciência. Tenha paciência, tem que ter paciência, porque aqui foi o que fez eu sair vencedor aqui foi que eu tive paciência, né? Senão eu teria saído da operação antes. É por isso que aqui, o que eu fiz aqui, gente? Por isso que assim, eu estou num período que eu não estou conseguindo operar todos os dias. Eu queria gravar, né, essas operações na hora que está acontecendo, para vocês verem como é que acontece, como é que foi feito, o que eu estava fazendo na hora, tudo. Mas eu tô assim, nesse mês é um mês muito corrido, né? Então, assim, eu acredito que a partir do mês que vem eu já esteja um pouco mais tranquilo. Por quê? A gente precisa de ter foco, né? Eu já falei sobre isso antes, a gente precisa ter foco, se dedicar. Neste horário aqui, eu já estava para eu tinha que sair, eu tinha um compromisso. Então, o que eu fiz aqui? Eu eu já deixei tudo pronto, deixei minha saída com 200 aqui, uma saída com 100 aqui, e meu stop ficou aqui em cima. Então, se pegasse nos meus alvos, estava tranquilo que eu já tinha deixado programado, mas eu não poderia baixar o stop, porque eu não estaria aqui para ver. Então, quando você estiver numa operação, você não tem que ter nenhum compromisso durante o dia, porque, ó, pra você ter uma ideia, eu entrei no candle das 11h24 e fui sair no último candle às 14h12, é o que já tinha que estar saindo. Então, aqui, na hora que bateu, eu já fechei aqui e saí. Ele já tinha um compromisso. Então, pessoal, tenha isso em mente. Não opere nos dias que você tem algum tipo de compromisso, porque às vezes demora demais para a operação chegar no alvo. Tá? Então, tenha isso em mente, ok? No caso do Vale, como eu optei aqui, olha só, eu não optei pela Vale. Se eu tivesse optado pela Vale, o mesmo sistema da estratégia, utilizando a mesma estratégia, eu não teria conseguido chegar no alvo de 1 para 1, tá vendo? 1,5, tá vendo? Eu até conseguiria sair aqui, ó, com 100%, mas não ia conseguir sair com 150%, que foi o que eu fiz lá na outra, né? Eu ia fazer a mesma coisa, colocar, ia entrar com 300 aqui, colocar 200 aqui e 100 aqui, tá? Por que eu faço isso? Chegar num 2 para 1, que é aqui embaixo, é mais difícil. Tem vezes que chega e tem vezes que não chega. Então, se você está com muitas ações, dá para você fazer com mais tranquilidade. Se você não tem, eu aconselho você sair no máximo aí com 100%, 1 para 1, ou no máximo 1,5, tá? Não fica tentando buscar o 2 para 1, não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou ainda na CEMIG. Olha o que aconteceu com a CEMIG. A CEMIG eu saí a primeira aqui, coloquei a segunda, não, entrei aqui, saí com a primeira aqui, com 200 aqui, e tinha colocado 100 para sair aqui. O que eu fiz hoje? Hoje eu coloquei para sair aqui, mudei já meu alvo. O que aconteceu com a ação? A ação subiu, bateu no alvo que eu tinha em mente anteriormente, que era 1,5, que é 150% do meu risco, que é o meu risco era isso aqui. Então eu ia estar ganhando 1,5% do meu risco, mas eu achei melhor de colocar 2 para 1 aqui em cima. A ação ela veio e agora está voltando. O que eu fiz? Eu subi meu stop está aqui agora, está neste fundo aqui. Amanhã, se ela abrir caindo, ela vai me estopar. Eu vou sair, de qualquer forma, eu vou sair no lucro, né? Aqui, ó, eu saí com 10,95, se eu for estopar daqui, eu vou sair também com 10,95. Então, quer dizer, eu poderia já ter saído antes, né? Mas aí eu vou ter que sair agora, por quê? Porque ela tá voltando, tá vendo? Então ela provavelmente ela vai me estopar aqui. Vou sair no lucro de qualquer forma, mas eu poderia estar saindo no lucro aqui em cima. Eu estaria ganhando o quê? Daqui até aqui, que foi onde eu saí, eu estaria ganhando mais 23 centavos por ação, 2,12. Mas eu resolvi deixar para sair aqui em cima, que é sair com 4,17. Se amanhã ela abrir em alta, ótimo. Se ela não abrir em alta, se ela de repente abrir embaixo, eu vou sair aqui e já encerrar minha operação. Mas você vê, é muito mais fácil ela chegar no 1 para 1
que é aqui, e depois chegar num e-mail só. Faz assim que eu acho bem melhor, tá? Como é que você coloca essas informações aqui? Isso aqui chama-se Fibonacci, né? Eu uso essa aqui, ó, que é o Fibo de projeção, tá? Deixa eu colocar aqui em cima, que às vezes ele aparece o nome aqui, agora não quer aparecer. Vamos ver aqui, ó. Ixi, não quer aparecer o nome. Mas é esse Fibo aqui. Aí você, o que você faz? Como é que você usa ele? Aqui eu entrei no diário, né? Então fiz pelo diário. Então, como é que a gente usa ele aqui? Você vem aqui e coloca onde vai ser o seu rompimento. Tá vendo? Meu rompimento, meu stop aqui embaixo e meu rompimento aqui em cima. Ele acabou rompendo um pouquinho acima. Ele comprou com tanta pressão, comprou um pouquinho acima. Então aqui, o que eu coloquei aqui? Coloquei 95%, 150% e 200%. Como que ele vem originalmente? Ele vem aqui 0, aqui vem 100%, aqui vem 63%, 100%, 161% e 200%. Por que eu coloquei 95%? Porque a maioria usa 100%, então eu saio um pouquinho antes. Por que eu coloquei 1.5? Porque a maioria usa 1.161, eu coloquei 1.5, que é 150. Tá? Então, qual que é a minha dica para vocês? Ó, aqui chegou bem perto, tá vendo? Chegou a 6 centavos do meu alvo principal nessa aqui, desta forma, tá? Nesse rompimento aqui. Então, amanhã, o que vai acontecer? Amanhã a bolsa vai abrir. Eu vou ver se ele abrir em gap de alta, eu vou sair aqui em cima, ótimo, perfeito. Se ele abrir em gap de baixa, eu vou já zerar minha opção, vou zerar ela aqui embaixo mesmo, com o mesmo que estava aqui antes. Ok? Vou até deixar aqui marcado aqui, para caso venha acontecer isso, eu já vendo. Porque eu já ganhei já aqui, aí daqui eu tô ganhando daqui, que foi onde eu entrei até aqui. Estou ganhando 4,36. Tá perfeito. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica. Tenha paciência, confie na estratégia. Tá? No caso do índice, eu não fiz nada no índice, porque, como eu falei, mais uma vez estou frisando, essa estratégia, no caso aqui, nós estamos operando com apenas R$ 1.000, então não dá para você ficar entrando em várias operações ao mesmo tempo, porque para você acabar com seu capital é rapidinho. E o índice ele é muito volátil, muito rápido, tanto para ganhar quanto para perder. E normalmente a gente perde mais do que ganha, por causa que a gente entra com pouco capital. E quando você entra com pouco capital, o seu alvo tem que ser no máximo 1 para 1, você não tem como fazer parciais, então fica mais difícil. Tá, mas no índice, vamos lá, conforme a minha estratégia. Onde seria a entrada do índice conforme a minha estratégia? Ele deu uma entrada aqui, perfeita, conforme a minha estratégia. Essa foi uma entrada perfeita. Fez o candle de reversão e rompeu e desceu. Aí onde seria uma nova entrada? Aqui. Não é um candle de reversão, mas é um topo mais alto do que um topo anterior. Então aqui seria. Aqui, além de ser um topo mais alto que o anterior, ainda teve um candle de reversão, que é o que eu mais gosto de usar. Aí aqui, não dá para mim considerar como um topo, mas poderia considerar uma entrada no 1, 2, 3, né? Porque ele fez um recuo, pullback, e rompendo você pode considerar uma entrada. Esses candles de reversões aqui não são candles seguros de se entrar, tanto é que você vê aqui, ó, aqui se você tivesse entrado aqui, primeiro que ele não deu entrada, né? Ele não rompeu, então não teria entrada. Então aqui eu não faria nada, porque só se fosse pensar num pullback, tentar, sei lá, arriscar, vamos dizer assim, aqui, e só, tá? Mas a entrada principal na minha estratégia foi aqui, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que esses vídeos que eu estou fazendo possam ajudá-los. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se não estiver entendendo o que eu estou passando, a forma que eu estou passando, se tiver como algo a melhorar, eu fico muito agradecido com qualquer sugestão que possam me passar, com críticas também. A críticas é sempre bom, né? A gente aprende com as críticas também, as críticas construtivas, é claro, né? E se tiver alguma sugestão, eu agradeço. Deixe o seu comentário. Se você não é
um assinante do canal, assine o canal para dar uma força para o canal, para a gente continuar fazendo vídeos aí, para poder ajudar todos. Como eu falei, eu sempre opero em conta real, não opero em conta simulador. Mesmo fazendo teste em estratégia, não estou fazendo no conta simulador. Não estou operando muito nesses casos aqui, porque eu estou com aquele R$ 1.000, sempre com R$ 1.000. Depois eu vou mostrar para vocês como é que tá. No índice não está bem, mas em opção e em ações está melhor, né? Então, para vocês entenderem como o índice é um pouco mais complicado. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço aí a todos vocês que são participantes do meu canal. E compartilhe o canal, deixe o seu like, né, ative o sininho. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.